Agora podemos falar sobre quem somos antes do mundo nos dizer quem somos. Há uma frase muito importante, são todas importantes, interessante na Bíblia, que fala sobre Deus vai destruir a tua identidade para recuperar a versão de ti que Ele criou antes do mundo te dizer quem deverias ou quem és. Isto podemos pegar aqui no meu exemplo, que é: as pessoas achavam que eu era de uma maneira e eu adquiri isso como sendo verdade absoluta na minha mente e adquiri isso como personalidade. Então às vezes nós temos, ou quase sempre, nós somos muito guiados pelas nossas crenças, medos e achamos que somos aquilo que a sociedade diz ou que o outro diz. Basta uma pessoa. Mas será que nós somos isso? Ou somos... ou o que a pessoa diz é só uma ilusão, uma opinião? Porquê é que nós tornamos isso como verdades absolutas? Não existe verdades absolutas sobre aquilo que nós somos. Tudo é uma perspectiva. E lá está, nós achamos que são verdades, mas não são. E nós adquirimos isso como reflexos nossos, mas não são. São só opiniões. E lá está, durante muito tempo eu achava que era esse tipo de pessoa, até que eu percebi que era o contrário. Até vos posso dar exemplo, eu achava que era pouco inteligente. Até que eu percebi que não sou isso. Eu adquiri como sendo verdade, mas não sou. Então Deus vai fazer com que morra essa versão nós, a do ego, das crenças, das dúvidas, para que nós percebamos quem fomos, que havia o mundo, como viemos, aliás, antes da sociedade nos dizer quem éramos. E quando aconteceu essa fase comigo, eu tornei-me muito autêntica. Sim, ainda tem aquele momento que as pessoas criticam, mas não me levo tão a sério, porque Deus também diz na Bíblia que o maior do reino será as crianças, porque as crianças veem a vida com brilho, romantizam, veem a beleza. Então eu tornei-me fiel à minha essência. Eu despiei-me das máscaras da sociedade e tornei-me fiel. Eu agora já não permito que o exterior afete o meu interior, mas é o meu interior a criar o exterior. E há tanta gente que não é fiel à essência. É uma coisa, mas aparenta outra. Por medo de julgamento, por medo do que vão dizer, por medo do que vão pensar. Pelas aparências. Preocupamos tanto com as aparências que nos esquecemos de aparentarmos ser aquilo que sempre fomos. Porque é que é mais importante a opinião do outro do que a nossa paz interior? Porque é que é tão importante o que o outro pode supor, achar sobre nós, quando nem sequer conhece a nossa história por inteiro, do que a plenitude connosco mesmos? Durante muito tempo eu fui essa pessoa que era mais importante ou dava mais valor
a opinião do outro do que eu a ser eu mesma por inteiro. E quando eu me tornei autêntica, disse que também é mais. Como é que era? O que tem mais poder sobre o amor, ou seja, que está numa vibração mais elevada, acho que é a autenticidade e não o amor, como achavam. Acho que foi isso que eu quero dizer. E lá está. Eu poderia vir para aqui muito formal. Ora, boa noite, então hoje vamos falar sobre isto. Mas não faz parte do que eu sou e da mensagem que eu quero trazer. Eu quero que percebam que temos que ser quem viemos para ser. Com a nossa essência, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com as nossas virtudes, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa visão, com aquilo que veio. E temos que parar de ser guiados por aquilo que já existia cá, pelo exterior. Temos que começar a ser guiados, é isto mesmo, temos que começar a ser guiados mais pela nossa intuição, pelo nosso coração, pelo nosso interior, do que pelo exterior. O exterior pouco vê, aliás, as pessoas que estão fora da nossa história só sabem 1% da nossa história. Como é que nós vamos dar uma opinião coerente, que interessa, fundamentada, sobre algo que não sabemos 100%? Não é muito sábio. Eu pelo menos tento fazer isso. Não dar opinião, especialmente sobre temas que eu não conheço. Então temos que parar de olhar para o exterior, parar de nos comparar para criarmos mais. Temos que começar a olhar mais para o nosso umbigo, criarmos mais a nossa vida e pararmos de perder tempo a comentar sobre a vida do outro, a esperar pelo julgamento do outro, pela percepção do outro. Temos que ser mais fiéis a nós mesmos, àquilo que nós sentimos. Sabem que uma das coisas que eu aprendi é que a ansiedade e a depressão, especialmente a ansiedade, acontece também porque nós não somos nós mesmos. Somos uma expectativa do que o outro quer que nós sejamos. Eu sei bem disso, porque eu durante toda a vida não fui eu. Era calado, tinha medo de ser julgada, tinha medo de ser rejeitada, não dava a minha opinião, calava a minha voz, a minha presença. E a que custo é que nós fazemos isso? Custa-nos muito. Vai-nos custar a longo prazo. Vamos nos perder, vai custar a nossa saúde mental, nossa física até. E perdemos aquilo que mais importante temos, a nossa vida. Porque caminhamos regido por algo exterior. Que muitas vezes achamos que a pessoa vai opinar e não opina nada. É só a nossa mente a criar ilusões. E é muito interessante esta perspectiva que Deus criou-nos. Ele não nos pediu que fôssemos perfeitos. Ele não nos pediu que víssemos o caminho todo. Ele vai-nos dando o caminho, os recursos que nós precisamos. E o que nós precisamos também para alcançar a nossa missão. Que é muitas vezes nos perdemos para não se encontrarmos. Aconteceu comigo isso no passado. Perdi o ego para me encontrar comigo. É isso que nos falta. Pararmos de viver numa espiral entre o ego, a comparação com o outro e focarmos no que está no meio disso, que somos nós. Há tanta gente que não sabe o que é, que gosta, o que a anima,
o que a deixa triste. Há tanta gente que se contenta com tanto faz. Para mim é diferente. Veem a vida como passageira. Mas eu quero viver intensamente. Eu quero olhar para trás e perceber que fui eu mesma, por inteiro, fiel a mim mesma. Agora vamos ver qual é que era o tema que eu estava a falar sobre... escolher. Vou fazer. É que estava a pensar neste versículo, não estava a encontrar, não sei onde é que era. Eis que sei. Eu acho que já foi meu. São Lucas, capítulo 9. Também podemos ver a missão dos 12 e versículo 23. Vou ler alto e boa voz. Alto e bom som, aliás. Condições para seguir a Jesus. Depois, dirigindo-se a todos aos discípulos, disse: se alguém, acho que foi aos discípulos, se alguém, não foi aos discípulos, foi outro, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ao seu ego. Toma a sua cruz dia após dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mim, há de salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou condenando-se a si mesmo. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará ao Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E eu vos asseguro, alguns dos que estão aqui presentes não experimentarão a morte enquanto não virem o reino de Deus. Há tanta gente que tem tudo, mas não tem nada. Principalmente a essência. Por isso é que há tanta gente que tem tanto e não dá valor. Porque tudo começa cá dentro. E nós somos... Quando o nosso chamado é grande demais, a nossa missão. E isso acontece com tanta gente que se está perdida, angustiada, e acha que realmente Deus abandonou, mas é só o início da preparação para algo grande. E quando nós somos escolhidos para algo grandioso, nós vamos nos perder. Mas é preciso perder-nos para depois nos encontrarmos. Depois é preciso perder para depois ganharmos. Mas é preciso perdermos para nos encontrarmos. Não no ego, mas naquilo que sempre fomos. Naquilo que viemos, na nossa essência crua, com que viemos ao mundo, antes desta cooperação externa, desta validação externa, desta carência externa. E quando percebemos que sempre tivemos tudo dentro de nós, que somos tudo, percebemos que a peça que faltava no puzzle não era o externo, mas o interno, que somos nós. Portanto, Senhor, queria pedir, já perdeu outra vez o meu discurso. Opa, fogo. Olha, meu Deus, tudo uma banha. Para aqui, Senhor. Que as pessoas que ouçam esta mensagem percebam que a versão delas que está a morrer muitas vezes é necessária para que estejam preparadas para viver o que sempre quiseste para elas, o grande. É preciso às vezes morrer. A versão que não foste tu que criaste, para que sejam fiéis a quem vieram para ser. Que esta mensagem traga e dê alento no coração de quem ouve e que se chegue no momento em que precisam. Que seja uma palavra amiga, uma fonte de iluminação e de luz no caminho traçado por ti. Que Deus vos abençoe. Agora tenho que ir comer o jantar.